Boa noite. A paz do Senhor. Amém? Números 9, do 15 em diante. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo, como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentava o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado de guardar do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam. Porém era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam. Segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pelas mãos de Moisés. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, ó Deus, traga, ó Deus, a Tua palavra sobre os nossos corações, ministra através da minha vida. Ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem falado, tem ministrado a mim, Senhor. Ó Pai, fala com a Tua igreja nessa noite, nos ensina, Senhor, ó Deus, a andar no Teu sobrenatural. Nos ensina, Senhor, a ser obediente à Tua voz, a ser dirigido pelo Teu Espírito, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, tenha plena liberdade a falar nos nossos corações. Abre o nosso entendimento, traz espírito de revelação sobre a igreja. Ô Espírito Santo, que eles possam ser conduzidos pelas suas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia relata aqui, você vê várias vezes falando aqui sobre o dito do Senhor paravam, sobre o dito do Senhor partiam. Isso se repete várias vezes, né? Interessante que a Bíblia fala assim que se ficasse um dia, a nuvem ficasse ali sobre aquele povo, sobre o arraial daquele povo, que não era poucos, era mais de 1 milhão de pessoas, então eram muitas pessoas, né? E se você entender sobre o deserto, você vai entender que durante o dia faz mais de 50 graus, né, de calor. Então você imagina aí quando a gente sofre aqui um calor de 39, 40, o tanto que a gente sofre para poder dormir, né? Ou para poder durante o dia, quem trabalha no sol ou trabalha com construção civil, sabe o que eu estou falando. Então, é bem tenso, né? E durante a noite, se você entender, você vai entender que lá a temperatura cai para menos 0 grau. Olha só essa mudança de temperatura. Já imaginou isso? Você olha hoje essa mudança de temperatura, a gente está vivendo essa mudança de temperatura, e quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando, né? Se tem essa mudança de temperatura, o filho começa a querer ficar doente, aí você tem que ter um cuidado especial, você tem que abrigar, você tem que ter hora para não deixar para fora, tem tudo isso, né? Então o que o Senhor está fazendo aqui, olha que interessante, a Bíblia narra que havia uma nuvem que ficava sobre este povo. Olha que interessante. Havia uma nuvem que ficava. Se você estudar mais para trás, você vai ver que era um anjo que fazia isso da parte do Senhor. Então, durante a noite, havia uma coluna de fogo, era uma nuvem de fogo, que ela aquecia aquele povo que estava ali. E durante a manhã, durante a tarde, havia uma coluna de uma nuvem que fazia sombra sobre aquele povo. Você está entendendo o sobrenatural de Deus e os cuidados de Deus? Como é que é tremendo
o sobrenatural de Deus? E isso o quê, querido? Isso era contínuo. Só que o que mais me chamava a atenção era que o quê? Que eles eram dirigidos por essa nuvem. A Bíblia fala assim, se essa nuvem ficasse um dia sobre o arraial e ela começasse a se mover, o povo recolhia todo o tabernáculo, se recolhia tudo e começava a seguir essa nuvem. Essa nuvem ia e parava sobre um lugar. Na onde ela parava, o povo montava o arraial, montava o tabernáculo e ficava ali. A Bíblia narra que o quê? Se isso acontecesse todo dia, todos os dias eles faziam isso. A Bíblia narra que o quê? Se isso fosse um dia, ou se fosse uma vez por mês, ou uma vez por ano, eles faziam isso todas as vezes que essa nuvem conduzia eles. O que eu acho interessante, sabe o que é? Se você começar a estudar sobre esse povo, era um povo escravo que estava ali o quê, né? Que estava como escravo dentro do Egito. Um povo que foi resgatado por Deus através de Moisés, que foi um enviado do Senhor sobre aquele lugar. Aí você vê que o quê? Aquele povo chega um certo momento, e todas as vezes que Moisés chega até o rei, e ele fala assim, ó, deixa que o meu povo saia para poder adorar a Deus no deserto. A Bíblia fala assim que o coração de Faraó endurecia e eles não conseguiam fazer isso que o Senhor tinha pedido. Isso aconteceu várias vezes, até que o Senhor começou a atacar com pragas. E a Bíblia fala assim que chega um momento onde o quê? O povo que está ali, e isso até o rei ali, né? O Faraó, ele pega e faz o quê? Ele começa a oferecer pertences para que o povo de Deus saísse de dentro do Egito, para que aquelas pragas parassem de atacar o Egito. E o interessante, se você estudar, você vai ver que eles saem dali com muitas riquezas. Porque o povo começa a fazer o quê? Começa a dar riquezas para eles poderem sair de dentro do Egito. Ó, eu vou te dar isso, mas vai embora daqui. Se vocês ficarem aqui, o Senhor vai continuar nos atacando. E eles recebem muitas coisas. Se você estudar lá em Êxodo 20, você vai ver que o quê? Em Êxodo 20, o Senhor dá uma direção e dá os mandamentos ali de como aquele povo tem que ser. E o interessante é que em Êxodo 32, do 7 em diante, a Bíblia narra sobre o quê? Narra que Moisés está no monte orando, e Deus ele olha para Moisés e pega e fala assim, ó, desce, porque aquele povo se corrompeu facilmente. Olha que interessante. Aquele povo se corrompeu facilmente. Por quê? Porque aquele povo estava lá, tinha pegado toda aquela riqueza, tinha pegado todo aquele ouro, havia derretido e tinha feito um bezerro de ouro, tinha feito outros deuses, e tinham se corrompido. O interessante é que o quê, querido? Agora deixa eu te fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus não conhecia o coração daquele povo? Você acha que quando Deus tirou aquele povo de dentro do Egito, Ele já não conhecia eles? Uma coisa você precisa entender. Quando Jesus ele te resgatou, Ele já sabia quem você era. Quando Jesus te chamou, Ele já sabia quem você era. E o mais interessante, sabe o que é? Você não surpreende a Deus com o seu pecado, nem com a sua santidade. Você não pode surpreender a Deus, porque Deus ele é conhecedor de todas as coisas. Eu lembro que um tempo da minha vida, eu não fui criado dentro de um lar evangélico, mas desde pequeno, agora eu não me recordo, com 4 ou 5 anos, a minha mãe começou a me levar para dentro de uma igreja evangélica, e eu comecei a conhecer a palavra de Deus. E a minha mãe, logo quando começou a comunidade metodista, a minha mãe também começou a participar, foi uma das primeiras. Depois a minha mãe saiu, foi para outra, depois voltou de novo. Só que eu lembro que 12 para 13 anos de idade, eu desci as águas e eu tomei a atitude de nascer de novo, né? De ser batizado, de descer as águas. E depois disso, querido, por causa de alguns problemas, eu vou chamar de problemas internos, a minha mãe começou a ter alguns problemas com algumas pessoas da igreja e deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para as pessoas. Isso fez ela se afastar dos caminhos de Deus. E ela se afastando dos caminhos de Deus, eu deixei de ir na igreja. E, querido, se uma pessoa... Quando eu desci as águas, eu sabia quem eu era, eu já conhecia a palavra de Deus, eu já tinha experimentado, eu já tinha tido várias experiências, já conhecia o mundo espiritual, e eu lembro que os 3 primeiros anos, eu ficava morrendo de medo de eu fazer alguma coisa e o diabo aparecer para mim. Eu não sei se você já teve essa experiência aqui, mas eu morria de medo
disso acontecer. Por quê? Porque eu sabia que eu estava longe dos caminhos do Senhor. E isso, querido, foi passando, porque o diabo ele tem todo o tempo do mundo para poder te corromper. Ele sabia que o quê? Enquanto eu tivesse medo, ele não ia poder me corromper. Então ele deixou, ele foi me cozinhando no banho-maria, né? Foi deixando as coisas acontecer. E eu fui me envolvendo com muita coisa errada, querido. Eu fui me envolvendo com bebida, eu fui me envolvendo com bagunça, eu fui me envolvendo com drogas, comecei a andar no meio de pessoas que eram influentes no meio do tráfico, eram influentes dentro da cidade, que faziam algumas coisas que não deviam, né? Hoje, eu lembro de uma situação que eu cheguei a assistir. Eu andava no meio de dois irmãos, eles eram amigos meus, né? E o pai deles era um estelionatário. Vieram de uma cidade de fora. Esse homem, ele saía, toda vez que ele saía, ele viajava, ele roubava 200, 300 mil das pessoas. E ele trazia para isso, e para isso ele construía casa, ele comprava carro. Eu lembro que eu andava com os filhos dele, a gente andava em carro importado, era carro do ano na época, e eu andava no meio deles. E aprendendo ali como tinha que ser, como que tinha que fazer. Só que o que, querido? Uma pessoa que conhece a Deus é totalmente diferente de uma pessoa que ela está no mundo e ela vai se aprofundando no pecado cada vez mais. Sabe por quê? Porque o peso é maior. O peso é muito maior de uma pessoa que conhece e ela está praticando o pecado. E eu fui me envolvendo em tudo isso. Eu fui criando situações da minha vida. Eu lembro que eu ficava muito revoltado com certas coisas que aconteciam dentro de mim, lutas internas que eu tinha dentro de mim. Eu lembro até que o diabo me levou a uma situação onde eu fui brigar com um rapaz que ele era um assassino, e eu não sabia disso. E eu dei uma surra muito grande nele, e bati muito nesse rapaz, porque o diabo já tinha me apelidado com o nome de porrada. Esse era o apelido que eu tinha no mundo, né? E eu lembro que eu bati muito nele, e ele foi embora. E eu cheguei na porta da minha casa, com a mão toda arrebentada, eu tenho marcas até hoje de tanto que eu bati naquele rapaz. Eu cheguei e falei assim, não vou embora, eu vou voltar. E voltei na época, tinha a recreativa, tinha boate, eu voltei para essa boate. Na hora que eu cheguei lá, alguns colegas meus chegaram perto de mim e falaram, vai embora daqui, porque o rapaz que você bateu, ele está vindo com outros rapazes, você não deveria ter mexido com ele. E eu fui descer na rua de baixo para poder ir embora, eu encontrei com ele lá, e eu entrei numa briga com ele e tomei 2 facadas. Tomei uma facada na barriga e uma nas costas. E, querido, naquele momento ali que aquilo aconteceu, eu sabia que se eu morresse naquele exato momento, eu iria para o inferno. Sabe por quê? Porque eu conhecia a palavra de Deus e sabia que eu estava desviado dos caminhos dele. Talvez você não conheça essa história minha. Talvez você me conheça por um outro lado dentro da igreja. Mas eu experimentei essa parte. E esse não é o melhor caminho, querido. Você não precisa se rebelar, você não precisa experimentar tudo que está no mundo para você poder ter um contato genuíno com Deus. Saiba que Deus é o teu Pai e Ele tem cuidado de você. Amém? Deus ele está no controle de tudo. Se ache enquanto você está na presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque esse povo, querido, era um povo rebelde, murmurador. Era um povo contaminado. Era um povo que o quê? Com uma mentalidade de escravo. Uma mentalidade de escravo. Só que Deus, ele sempre o quê? Ele sempre tem uma maneira de poder chamar a tua atenção e de poder te conduzir da forma dele e do jeito dele. Foi assim com Moisés, quando Deus ele chega até ele para poder levar ele a um propósito. Ele se aparece como uma sarça ardente e falando através de uma sarça ardente. Ele tem, agora eu te pergunto para você, né, não há explicação por que Deus apareceu para Moisés como uma sarça ardente. Mas eu entendo que o quê? Deus sabia como chamar a atenção de Moisés. E Ele sabe como chamar a tua atenção, amém? Ele sabe como falar com você. O que mais me chama a atenção, sabe o que é? Deus sabia como conduzir esse povo. Olha que interessante. Deus sabia disso. E Deus falou assim, eu preciso começar a conduzir eles para eles começarem a viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que acontecia? Toda vez que a nuvem andava, eles andavam atrás dessa nuvem. E o mais interessante, querido, que quando o teu alvo está no sobrenatural de Deus, e você começa a viver e andar no sobrenatural de Deus, você está olhando para o alvo, toda vez que você se levanta e anda,
Sabe o que está acontecendo? Deus está fazendo a providência, o pão, o maná vindo do céu sobre a tua vida. O maná que você precisa, Deus derrama do céu. Quando você está andando e vendo a provisão de Deus, Deus faz a água sair da rocha. E você faz o quê? Você começa a experimentar o sobrenatural de Deus. E quer ir mais profundo com isso? Você começa a experimentar o sobrenatural de Deus, porque você está olhando fixo para o alvo. E toda vez que você olha, a Bíblia fala assim que as roupas deles, queridos, não apodreciam, não se desgastavam, cresciam no seu corpo. As suas sandálias cresciam no seu pé. Quer viver o sobrenatural de Deus, querido? Comece a olhar para o propósito do Senhor, para aquilo que Ele tem para você. Deus estava fazendo o quê? Estava conduzindo aquele povo para um propósito. Você precisa entender qual é o seu propósito. Deus, Ele tem um propósito, Ele te chamou para algo específico. E você precisa entender que o quê? Você precisa ser conduzido no sobrenatural de Deus, para você poder viver o teu propósito. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, você precisa viver o propósito de Deus. Viva o propósito de Deus, querido. Viva! A gente tem aquela mania de tentar compreender Deus e saber o que Deus quer. Sem o quê? Sem nos envolver, sem participar do sobrenatural de Deus. Talvez você está dentro da igreja, talvez você é uma pessoa que congrega aqui, só que você ainda não se achou na presença de Deus. Você ainda não conseguiu olhar para Deus e ver Ele como um pai. Eu já contei aqui algumas vezes, sabe quando Deus começou a mexer comigo? Eu não conheço o meu pai biológico, eu não sei quem é o meu pai biológico. E desde de pequeno foi uma luta interna dentro de mim. Por quê? Porque se você sabe o que é isso, você está sentindo o que eu estou falando. Se você é uma pessoa que não conhece o seu pai ou sua mãe, você sabe o que eu estou falando. É uma briga interna dentro de você. E eu lembro que eu ficava me perguntando, eu falei, por que eu não conheço? Por que a minha mãe não me apresentou? Havia uma briga interna dentro de mim desde pequeno. O meu padrasto começou a me criar desde os 3 anos. Eu lembro que quando chegou uma certa fase da minha vida, da minha adolescência, que o casamento dos dois não começou a dar certo. E eles se separavam, e aí começou uma luta mais interna dentro de mim. Porque eu comecei a olhar e falei assim, Senhor, eu estou te servindo e mais uma vez eu estou perdendo a minha paternidade, eu estou perdendo a minha família. Eu falei assim, eu não sei se eu vou ver mais ele. Eles se separaram. E isso, querido, dentro de mim me destruía. Acabava comigo. Eu lembro que depois de muito tempo, eu já servi no Senhor. Eu lembro um dia que eu estava no tabernáculo, estava orando, e eu comecei dentro de mim questionar muitas coisas. E falar para Deus, falar, Senhor, por que eu não conheço Ele? Por que isso acontece? Porque muitas das vezes que eu fiz coisas na minha adolescência, foi por causa do quê? Foi por causa de chateação dentro de mim. Foi por causa de uma mágoa. Foi por causa de uma ira que me levou a fazer alguma coisa. Se há uma carência dentro de você, querido, e ela não for suprida por Deus, você vai se envolver com várias coisas. Você vai se envolver com o mundo das drogas, você vai se envolver na sua área sexual. E isso não tem fim, sabe por quê? Porque precisa ser suprida por Deus. Não tem fim. Eu lembro que um dia, eu dentro do tabernáculo orando, e eu comecei a questionar isso tudo com Deus. E Deus olhou para mim, e eu senti muito profundo aquilo queimou dentro do meu coração. Eu senti como se Deus estivesse na minha frente. Ele virou para mim e falou assim, você ainda não entendeu, eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. Entenda que eu sou o seu pai. Toda essa carência que há dentro de você, somente eu posso suprir com o meu amor. E eu comecei a questionar com Deus, mas eu nunca ganhei isso dele. Eu nunca ganhei isso da minha mãe. Eu nunca ganhei um abraço, eu nunca fiz isso, nunca recebi essas palavras. E o Senhor começou a falar para mim, mas todas as vezes que você precisou, eu falei para você. E o Senhor começou a mostrar tudo o que estava acontecendo na minha vida. Ele falou assim, sabe por que você tem isso hoje? Porque foi eu que te dei, eu sou o seu pai. Sabe por que está acontecendo isso com você? E você está tendo isso? Porque eu sou o seu pai e eu tenho cuidado de você. E isso fez toda a diferença na minha vida. Querido, se você não entender que há um propósito para você e que Deus é o teu pai, você vai ficar o tempo inteiro dentro de uma igreja, parado, paralisado, sem saber o que fazer.
sem saber o que Deus ele quer de você, sem saber quais são os planos dele para você. Você vai ficar dentro de uma briga interna, arrumando problema com todo mundo. Todo mundo que chegar até você, você vai ter problema com ela, sabe por quê? O problema não está nas pessoas que estão à sua volta, o problema está dentro de você. E essa carência precisa ser suprida por Deus. Você precisa entender que o quê? Você precisa viver o sobrenatural de Deus. E para você viver o sobrenatural de Deus, querido, você precisa entender quem é Deus e que Ele cuida de você. Nós temos essa mania de querer entender quem é Deus. A Bíblia fala assim que Jesus entra com os seus discípulos, voltando para Jerusalém, e ele começa a anunciar ali dentro de uma aldeia dos samaritanos, e os samaritanos não aceitam. E eles saem. A Bíblia fala assim que Tiago e João olham para Jesus e pega e fala assim: Jesus, o Senhor quer que a gente ore sobre esse povo? E Deus manda fogo do céu e consome todo esse povo? E Jesus olha e pega e fala assim: vocês ainda não entenderam de que espírito eu sou. Sabe por quê? Nós temos essa mentalidade que Deus, Ele é justiça, mas a justiça a mentalidade que a gente tem de justiça é um Deus que faz vingança. E Deus não é um Deus que faz vingança, querido. Deus é aquela pessoa que, se Ele precisar tratar no amor e mudar aquela pessoa no amor, Ele vai agir somente no amor. Ele não precisa punir para mostrar a sua justiça e o seu amor. Deus, Ele sabe como falar com as pessoas, amém? Não tente entender a Deus, não tente compreender o sobrenatural de Deus. Apenas esteja dentro dele, se encaixar dentro das medidas dele. Você precisa o quê? Começar a viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: viva o sobrenatural de Deus. Abra comigo lá em João 11, do 20 em diante. Amém? João 11, do 20 em diante. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Para por aí, segura no texto aí. A Bíblia fala que o quê? Marta vai até o encontro de Jesus. Uma das coisas que você precisa entender, nós vemos a morte de Lázaro como uma morte muito simples na Bíblia. Hoje a gente tem uma medicina que dependendo da doença que a pessoa sofre, mesmo dentro de toda a medicina que existe hoje, a pessoa ainda sofre. Agora você imagina aqui, onde a medicina era muito escassa, a gente não sabe do que Lázaro faleceu, mas a gente entende que o quê? Jesus foi avisado que o quê? Que Lázaro estava doente. E a Bíblia fala que o quê? Jesus continuou fazendo aquilo que ele deveria e havia de fazer. Só que o interessante é que quando Jesus está indo até a casa de Marta e Maria, a Bíblia fala assim que alguém vem avisar, porque ela vai de encontro a ele. E ela chega até Jesus, ela vira e pega e fala assim: Jesus, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Sabe o que ela faz com Jesus? Ela cata Jesus e joga Jesus lá no passado. Olha que interessante. Ela pega Jesus e joga Jesus no passado. Continua lendo aí, ó. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Sabe o que Marta faz com Jesus aqui? Ela tira Jesus do passado e joga Jesus lá no futuro. Veja só, quando você não vive o sobrenatural de Deus, você não entende aquilo que Deus há de fazer. Olha que interessante, continua lendo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Olha que interessante. Olha que interessante. Jesus vai lá, pega a Marta e traz para o presente. Sabe o que Jesus está fazendo com você nessa noite? Ele está trazendo você para o presente, querido. É para você entender que Deus, o que? Ele quer cumprir o propósito na tua vida. E se é necessário, querido, que Deus ele gira uma chave no mundo espiritual, que Ele abre uma porta para você poder entender que Ele precisa cumprir esse propósito na sua vida, Ele vai fazer isso nessa noite. Eu não sei de que maneira você está recebendo essa mensagem, mas eu entendo o seguinte: se você crê no sobrenatural de Deus, Deus ele vai abrir uma porta para você nessa noite, para você começar a viver o sobrenatural dele, amém? Você precisa entender isso, você precisa compreender o teu propósito para viver o sobrenatural de Deus. Quer ver outro versículo que me chama a atenção? Eu até falei isso esses dias. Vai lá em João 12. João 12, do 1 ao 7. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara entre os mortos. O que Jesus fez aqui? Ele cumpriu o propósito e o chamado para aquele tempo, amém? A Bíblia fala que aqui, quem que está aqui? Lázaro já está aqui. Já havia ressuscitado, continua lendo. Fizeram, pois, ali uma ceia e Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelos cuidados que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava dali o que se lançava. Disse, pois, Jesus, presta atenção nisso, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Olha que interessante, eu citei isso alguns domingos atrás aqui, mas é algo que Deus bradou no meu coração e eu tinha que colocar dentro da pregação. Olha que interessante isso. A Bíblia fala que o quê? Maria, ela vai lá e faz algo que o quê? Ela pega algo que era muito caro, algo que era algo de muito valor. Se você estudar o valor disso, era como se fosse de 25 mil reais a 30 mil reais. Então você entende que o quê? Foi algo muito estrondoso aquilo que ela fez. Foi uma entrega muito grande. Era o quê? Era um óleo muito perfumado, um óleo importado das montanhas da Índia. Então era algo que, algo que fez que chamasse a atenção de todos que estavam ali. Que a Bíblia, em uma passagem, a Bíblia narra assim que é derramado sobre a cabeça de Jesus. E outras falam que foi colocado sobre os pés, e ela enxugou com os seus cabelos. Mas o interessante, sabe o que é? A Bíblia fala assim que o quê? Quando Jesus olha, ele pega e fala assim, para minha morte, ela preparou isso. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu, ele morreu perto do anoitecer. E eles fizeram o quê? Tiraram o corpo de Jesus e colocaram o corpo de Jesus ali na sepultura. E o costume judeu era o quê? Tinha todo um preparativo, Eu acho que eu até expliquei isso aqui aquele dia. O preparativo era fazer o quê? Era escovar todo o cabelo, era escovar todas as unhas, era limpar o corpo, as unhas do pé. Na hora que se fazia tudo isso, se derramava o óleo sobre o corpo do morto. Depois que se fazia isso, se enrolava todo morto e colocava ali sobre um véu sobre ele. E ali ele ficava. Olha que interessante. Só que eles não podiam fazer isso porque estava o quê? Estava no anoitecer. Eles deixam o corpo lá e Maria vai embora. A Bíblia narra que no outro dia Maria está indo. Olha que interessante. Maria está indo. Quando ela chega, a porta do sepulcro, a pedra, está aberta. E Jesus ressuscitou. Se você entender a profundidade disso, querido, sabe o que ela fez? Ela antecipou aquilo que Deus havia de fazer. Ela ungiu o morto antes mesmo dele estar morto. Sabe por quê? Porque o verdadeiro adorador que anda no sobrenatural de Deus entende aquilo que Deus tem para ele. Amém?
Você precisa entender que o quê? Deus vai te conduzir a fazer coisas, querido, que não tente entender Deus. Não tente entender e compreender. E saber por que Deus está mandando você fazer isso. O que Deus Ele quer que você faça, que o quê? Obedeça a voz que brada dentro de você, do Espírito Santo. Deixa essa chama queimar dentro de você. Ela fez algo que o quê? Que marcou toda uma geração. Que a história está aqui para todos poder conhecer. Ela antecipou algo que o quê? Que havia de fazer e não daria tempo de ser feito. Sabe por quê? Porque no outro dia, Jesus ressuscitou. E ela foi lá e fez isso antes. Você está entendendo que quando você entende o teu propósito, você começa a viver o sobrenatural de Deus? Não tente entender, querido, as loucuras que Deus pede para você fazer. Comece a entender que o quê? Deus Ele quer te usar e Deus Ele tem um propósito na tua vida. Só entenda isso. Deixa Deus te conduzir. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver no deserto, enquanto você estiver nas tribulações, enquanto você estiver nas suas lutas internas dentro de você, continua olhando para o sobrenatural de Deus e deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te levar para onde Ele quer. Deixa Deus parar com você onde quer que você pare. Deixa Deus te movimentar, querido. Deixa Deus te conduzir. Se você entender o teu propósito, você vai viver o sobrenatural de Deus. Você só precisa crer no poder de Deus, amém? Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, ó, creia no poder de Deus. Outra coisa que você precisa entender, sabe por que aquela nuvem estava ali? Aquela nuvem estava ali, porque o tabernáculo estava ali. A presença de Deus estava sobre a arca da aliança. Havia uma nuvem ali, porque o tabernáculo estava ali. Sabe o que o Senhor nos ensina? Para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa se encaixar nas medidas de Deus. Você começa a se encaixar nas medidas dEle, naquilo que Ele pede para você, naquilo que Ele quer de você. Você começa o quê? Você começa a ser conduzido por Ele, e você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Abre comigo em Lucas 4. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe qual que é o teu propósito, querido? O teu propósito é cumprir o que o Senhor te ungiu para você fazer. É você entender que o quê? O Espírito do Senhor está sobre ti, e Ele te ungiu para um propósito. Amém? Eu queria que você ficasse de pé.